Então, o que que aconteceu aqui, né? Eu tenho esse peso W que fala assim, pega um item mais recente possível da seção atual, que também vai estar lá na seção vizinha. No caso aqui, né, como a função 1 já me fala que eu tenho que usar essa seção aqui e essa seção aqui, né, eu vou olhar, né, então na minha seção atual, o último item aqui é o item 4. Esse item 4 aparece na seção 2 e aparece na seção 5. Beleza. E aí, qual que é a posição do item 4 na seção atual? É 3, né? Então é 3 de tamanho 3, tá? Isso, né, para ambas as seções vizinhas, né, 2 e 5, tá? Então por isso que aqui deu 3 de 3 e aqui deu 3 de 3, tá? E aí, o último algoritmo, né, para o item 2, então eu tenho que procurar uma sequência de I4 e I2 nas minhas seções. Que no caso é só a seção 5 que tem isso, né? Então, o cálculo, né, vai ser simplesmente a soma, né, da similaridade, né, que vai ser apenas 0,25. Tá legal? Bom, a gente tem mais algumas outras abordagens, tá, de recomendação. Então, por exemplo, em redes neurais, antigamente o pessoal usava bastante o LSTM, que é uma rede neural de deep learning, né, que considera informação de tempo, né, ela modela preferências de longo prazo, de curto prazo, tá? Então, é uma rede até meio que complexa, né, de se entender. Mas aí o pessoal viu que ela era complexa demais para esse cenário aí de recomendação baseada em sessão. Então eles deram uma enxugada, vamos dizer assim, nela, né, e criaram o Gru4Rec, tá? Que é uma rede também que considera informação temporal, né? Ela modela as preferências de curto e de longo prazo, tá? Que é baseado, né, em RNN, né, que são as redes neurais recorrentes, tá? E e aí tem diversos, né, diversos trabalhos que estudam, que propõem modelos baseados no Gru4Rec para esse contexto de recomendação, tanto baseado em sessão como também ciente de sessão. Tá? Ah, no caso, né, assim, o treinamento é interessante, né, porque você tem que modelar, né, aquelas sessões suas em mini batches, né, que é para mandar várias entradas ao mesmo tempo lá para o treinamento do modelo, né, para ele otimizar o tempo, né, de treinamento, tá? Então, o pessoal criou, né, uma abordagem onde você faz uma divisão, né, das sessões com entrada e saída, tá? E aí, por exemplo, e aí assim, né? Você não vai recomendar apenas o último item, né? Você vai fazendo meio que uma janela. Então você pega lá o primeiro item aqui da sessão, tá? E aí a ideia é tentar prever esse próximo item. Então aqui já tem a saída aqui dessa primeira etapa, né? E aí depois, dado que você tem o I1 e o I2, né, que é isso daqui, você tenta prever o próximo item, que aí no caso é o I3, tá? E aí você vai fazendo isso em paralelo, tá, para diferentes sessões aqui, né? E aí o funcionamento é basicamente esse, tá? E isso aí é mandado como entrada lá no algoritmo, daí o algoritmo vai ter lá as camadas de embeddings do Gru4Rec, tá? Entre outras coisas também que, né, fica muito complicado, né, da gente entrar em profundidade aqui nesse curso, tá? Um outro algoritmo interessante, né, que é o FISM, né, que eu coloquei ele aqui porque ele é bem parecido com a fatoração de matriz que a gente viu anteriormente. Basicamente, você vai fazer uma fatoração entre pares de itens
apesar de você não incorporar, né, as transações sequenciais entre eles, tá? Então a ideia é assim, né? Para um usuário U e um item I, você vai calcular o score de que forma, né? Você vai calcular como uma soma dos produtos dos vetores latentes P, J, Q, I entre o item alvo e os itens que já foram avaliados pelo usuário U, tá? Então, esse P vezes Q, né, na fatoração de matriz tradicional, você tinha lá algo assim, né? PU vezes QI, onde aqui você tinha o P, né, que é usuário por fatores, e a matriz Q é itens por fatores, tá? Aqui você já vai fazer uma fatoração, né, entre itens por outros itens, tá? Então você vai tentar modelar qual que é o peso dado, né, a uma concorrência aqui de dois itens, tá? E é lógico, né, isso daí vai ser modelado, né, e aí essa modelagem aqui, então, ela é baseada no item que você quer calcular a predição, que é o I, versus os itens do histórico do usuário, tá? Então, é um algoritmo ali que considera, né, como eu falei, o histórico do usuário apenas, tá? Quer dizer, pensa numa informação de sessão, né, do usuário, tá? Mas você não tem essa informação sequencial aqui nesse algoritmo específico, tá? E aí um modelo como esse, né, assim, é o mesmo esquema que a gente viu nos outros modelos, né, que é aplicar isso numa função de custo, né, seja de regressão ou de classificação, calcular as derivadas, aplicar num algoritmo de aprendizado, né, de otimização, né, tipo um SGD, né, ou um BPR, tá? E aí você consegue também depois utilizar ele. A gente tem outros modelos também de recomendação, tá? Que eu só citei mais alguns aqui, né? Então tem as regras de associação, cadeias de Markov, regras sequenciais, o próprio BPR, os baseados em vizinhança que a gente viu, tá? Tem o GRU4REC, tá? O FISM que eu acabei de falar, tem outros aqui também, né? Eu coloquei eles, listei, né, esses algoritmos aqui especificamente, porque tem um estudo interessante de 2018, tá, que faz uma comparação entre vários desses algoritmos entre si em diferentes domínios, quer dizer, em diferentes bases, né, de dados que têm informação de sessão, tá? E aí esse estudo, né, ele foi até interessante porque ele demonstrou, né, que técnicas mais básicas, por exemplo, baseadas em KNN, elas eram capazes de concorrer, né, ou até mesmo melhorar técnicas mais complexas, como baseadas em Deep Learning, tá? Então, se você for ver, por exemplo, aqui nessa base Retail, que eu acho que é de e-commerce, se eu não me engano, os três algoritmos aqui de KNN ficaram melhores do que, por exemplo, baseado em Deep Learning, tá? Baseado em fatoração de matriz, né? Que é esses dois aqui, né? Baseado em regras de associação, tá? Por exemplo, nessa outra base aqui também, né? Ó, os três ficaram melhores, tá? Aqui já o GRU4REC ficou melhor, né? Mas foi um estudo interessante, né? E aí então você pensa assim, então quer dizer, eu tenho que sempre usar um modelo complexo, né, para um problema? Nem sempre, tá? Às vezes uma abordagem mais simples, mais básica ali, ela pode melhorar, né? Ou pode ficar até melhor do que uma abordagem mais complexa. Com a grande vantagem ainda, né, de que esses algoritmos mais simples são mais fáceis até de se explicar, né? Então, se você usa, por exemplo, um KNN, você consegue, né, de uma maneira bem fácil, explicar para o usuário o porquê daquela recomendação, né? Que é diferentemente, por exemplo,
de uma fatoração de matriz, onde você tem os fatores latentes, né? Você não sabe o que quer dizer cada um desses fatores. Então a explicação ela acaba ficando um pouco mais comprometida. Aqui eu tenho algumas referências, tá? Desses artigos que eu me baseei, tá? Para fazer a aula. Vamos dar uma olhadinha agora então no código, tá?